as obras estão a todo vapor. Muita coisa já mudou nos apartamentos da Eloá e da Mariá. E agora a gente vai repassar com vocês tudo o que a gente já fez. Fala pessoal, tudo bem? Olha só, eu quero mostrar para vocês hoje como é que tá ficando o apartamento da Mariá. A gente já tá nos finalmente do apartamento, vocês vão ver que tem muita caixa aqui ainda, dos eletrodomésticos que chegaram. E eu vou aproveitar também para dar um spoilerzinho de como ficou essa cozinha aqui, tá incrível. Pessoal, a gente já terminou aqui a parte de obra da cozinha do apartamento da Mariá. A cozinha está praticamente pronta, a gente já começou a instalação dos eletrodomésticos, tá? E tem muito detalhe interessantíssimo que a gente mostrou para vocês lá no começo, na etapa de projetos, que a gente também consegue mostrar agora. Mas eu não vou falar muito porque eu vou deixar isso aqui para o momento da entrega final, tanto para vocês quanto para as nossas clientes. Agora a gente já está completando um pouco mais de um mês nas obras dos apartamentos da Mariá e da Eloá. E apesar delas terem iniciado as obras com mais ou menos uma semana de diferença entre uma e outra, a gente está com as obras praticamente nas mesmas etapas. Na obra da Mariá, a única diferença é que a gente está com a pintura um pouquinho mais avançada em relação da Eloá. Mas nos dois apartamentos a gente já está com a etapa da demolição concluída. Tanto nas duas obras, a parte de demolição não era muito ampla, foram pequenos ajustes que a gente fez para adequar o novo layout. E a gente também já está com as etapas de infraestrutura também pronta. Então, tanto a parte de infraestrutura elétrica, que quando eu falo em infraestrutura elétrica, eu falo de ajuste de pontos de tomadas, pontos de interruptores, mas também os ajustes para pontos de iluminação, né? Então, tanto nos dois apartamentos, essas etapas já estão concluídas. A outra etapa de infraestrutura que a gente mexeu aqui nos dois apartamentos, mas foram intervenções muito pontuais, foram ajustes nas posições das máquinas de ar-condicionado para também adequá-las ao novo layout proposto pela arquitetura. Outro serviço também que a gente já executou nas duas obras foi a parte de forros e paredes de gesso, e agora também a gente já concluiu a parte de instalação de revestimentos cerâmicos com rejunte, além, é claro, antes da instalação dos revestimentos, a parte de impermeabilização, que é fundamental, que toda vez que a gente troque um revestimento dentro de uma área de box, a gente refaça esse serviço de impermeabilização antes de dar início à cerâmica. Bom, agora então, com essa etapa mais bruta de obra concluída, a gente está dando início aos serviços de pintura e entrando no que a gente chama então da etapa dos acabamentos. No apartamento da Mariá, a gente já fez a instalação dos boiseries, que também são conhecidos como rodameios. Então são quase como aqueles rodapés ou aquelas molduras que a gente coloca nas paredes para dar aquele efeito decorativo. E a gente precisa fazer isso antes da gente dar início na pintura nesses ambientes. Então aqui a gente já está com esse serviço executado e a pintura já está mais avançada. Enquanto lá em cima, no apartamento da Eloá, a gente ainda está definindo as cores das paredes. Apesar do apartamento já estar retocado de massa corrida e lixada, as paredes ainda estão tendo suas cores definidas. Outra etapa importante, que a gente conversou bastante lá na etapa de planejamento junto com os arquitetos e que vai acontecer agora nos próximos dias, é a parte do nivelamento das sacadas. Essa aqui, daqui onde eu estou falando, é uma das sacadas do apartamento que vão ser niveladas, mas o que é muito importante que a gente faça antes do nivelamento é que a gente faça o fechamento das sacadas. Então toda essa parte que vocês estão vendo aqui e também as outras sacadas, cada apartamento conta duas sacadas, eles vão ter um fechamento, um rake, né, com aquele sistema de fechamento de vidro aqui. Então a gente precisa fazer esse fechamento para depois conseguir fazer o nivelamento da sacada. E considerando agora que a sacada vai ser uma extensão da sala ou aqui do lugar onde eu tô, do quarto, eu preciso então guardar esse fechamento para fazer o nivelamento e aí eu vou fazer essa regularização do piso vinílico em todo o apartamento de uma vez só, para evitar que cause algum tipo de emenda aparente no piso, e aí sim eu vou poder fazer então a instalação do piso vinílico. Em situações de nivelamento de sacada, um cuidado que a gente tem é não sobrecarregar a estrutura já existente e pré-dimensionada do edifício. Então, nesse caso, ao invés de criar somente uma camada de preenchimento de contrapiso para obter o mesmo nível de dentro do apartamento, nós faremos a remoção completa do contrapiso da sacada e a reconstrução de toda uma camada de nivelamento utilizando agregado leve. Então, por mais que nós estejamos uma camada espessa, o traço dessa massa vai ser feito com agregado leve e assim a gente não sobrecarrega a estrutura existente.
Há quem diga que a cozinha é um dos lugares da casa mais utilizado. Eu pessoalmente acho que esse pensamento é bem válido. E se você for levar em consideração um apartamento como esse aqui da Mariá, por exemplo, que a cozinha e a sala são integradas, o tempo que os moradores aqui desse apartamento vão utilizar esses dois cômodos não vai ser pequeno. Um dos maiores desafios que a gente tinha aqui nesse apartamento, do caso da Mariá, era a execução de uma porta entre a sala de estar e a cozinha no formato de arco. E o engenheiro Daniel, gestor dessa obra aqui, vai mostrar pra gente como é que a gente fez isso. Um dos detalhes principais desse projeto da Mariá foi essa porta estruturada em arco, nesse ambiente integrado entre a cozinha e o estar. Então, qual que foi a sequência de trabalho aqui? A gente executou a demolição de um trecho de parede, passou as infras elétricas e deixou tudo pronto para a estrutura do drywall que foi feito aqui. Essa estrutura ela foi feita em duas etapas, porque as espessuras de cada lado da parede de arco são diferentes, porque a gente tem um detalhe no projeto onde, em função dos eletrodomésticos e dos móveis que vão ser instalados na parte interna da cozinha, precisou-se ganhar alguns centímetros a mais de espaço naquele ambiente. Então, em um lado da parede, próximo da cozinha, a gente tem uma espessura de 7,5 cm, enquanto do outro lado a gente tem uma espessura de 22 centímetros. Porém, essa diferença de espessuras ela não é visível para quem está no ambiente social do apartamento, somente para quem está dentro da cozinha. As dimensões dessa porta de arco elas foram especificadas todas em projeto. Então, a partir do projeto, nós fizemos uma plotagem em escala real do desenho e da dimensão desse arco para poder reproduzir isso aqui na obra. Com esse gabarito em mãos, foram demarcados os alinhamentos do arco e estruturados em gesso acartonado. Bom, aqui no projeto da Eloá, nós temos uma especificidade de revestimento. Esse revestimento específico, em função da cor dele, foi assentado com uma argamassa também colorida. Não só o assentamento, mas também o rejunte do revestimento que foi feito com essa argamassa de uma linha específica na cor aproximada do revestimento. Uma especificidade também dos dois apartamentos, tanto da Eloá como da Mariá, é a instalação dos box nos banheiros, indo do piso até o teto. E ainda o perfil do trilho superior desses box ficando escondido no forro de gesso para quem adentra no ambiente dos banheiros. Para isso, foi construído um desnível no forro de gesso e ainda se teve cuidado desse desnível ficar num alinhamento compatível com o alinhamento do box. Então a gente pode observar tanto o alinhamento da sanca de gesso desse desnível com o revestimento instalado e com a diferença da área úmida para a área seca aqui desse banheiro. Sobre a iluminação aqui dos banheiros, inicialmente estava previsto a instalação de um perfil de LED dentro do box. Porém, em função da dificuldade de encontrar perfis de LED compatíveis com a medida aqui do box, decidiu-se fazer uma alteração no gesso, construindo uma sanca para a instalação de uma fita de LED para iluminação indireta. Importante que nesse caso a fita de LED instalada seja uma fita de LED específica para ambientes sujeitos à umidade. Uma outra especificidade nesses casos de box que são instalados do piso até o teto é a questão da ventilação. Porque a janela do apartamento, nesse caso, ela não fica dentro do box. Então, para evitar qualquer problema de sufocamento por vapor de água no momento do banho, esse box no projeto ele já está previsto algumas furações para folha de vidro, mas também a gente previu deslocar a ventilação mecânica, que antes era fora do box no banheiro, para ser instalada na área interna, na área úmida do banheiro. Assim, a gente vai ter uma exaustão efetiva dentro da área do box, evitando o acúmulo de vapor de água. Vocês já repararam que aqui na Pronto a gente investe bastante tempo em planejamento de obra, certo? É um clichê, mas é muito válido. Investir tempo planejando a obra vai nos fazer poupar tempo e dinheiro, principalmente, na execução dessa obra. O nosso planejamento para as obras ele sempre leva em conta prazos de produção de materiais que muitas vezes não necessariamente fazem parte do nosso contrato. Um bom exemplo é a marcenaria. Então aqui no apartamento da Eloá, a gente priorizou executar as etapas que de algum modo interferem na medição para a produção da marcenaria. Portanto, as demolições, os requadros dos vãos foram feitos no primeiro momento da obra para já liberar esses vãos para serem medidos, para que enquanto essa marcenaria está em produção na fábrica fora da obra, a gente execute as outras etapas. Assim a gente evita que exista um delay muito grande de prazos entre a nossa entrega
do apartamento para o cliente, a entrega pré-marcenaria e efetivamente a instalação desses móveis por parte da empresa contratada. Esse prazo de produção dos móveis para esses apartamentos, ele gira em torno de 45 dias. Ou seja, é importante que a medição seja feita o mais rápido possível e enquanto o móvel está em produção, a gente executa as outras etapas. Aqui na Pronto, o nosso processo de entrega de obras é dividido em duas etapas: a entrega pré-marcenaria e a entrega pós-marcenaria. Na entrega pré-marcenaria, a gente entrega todos os itens básicos e funcionais do apartamento. Então aqui a gente já entrega com o piso instalado, com o apartamento pintado, com boa parte da iluminação já instalada e com a obra faxinada. Nesse momento a gente sai, libera para a marcenaria entrar no apartamento, fazer as devidas instalações e depois, com a marcenaria já concluída, a gente retorna para fazer o acompanhamento de instalações de bancadas, instalações de metais, louças, retoques de pintura que a gente sempre sabe que é necessário devido ao serviço de marcenaria que impacta e às vezes bate nos cantinhos das paredes. E também a gente faz instalação de outros elementos, como pendentes, que precisam estar centralizados nos móveis que já devem estar no apartamento. Então aqui na Pronto, a gente trabalha com esses dois momentos, essas duas entregas. Na conclusão dessa primeira etapa de entrega, a etapa pré-marcenaria, a gente também faz a aplicação de um novo checklist. Esse daí não é um checklist focado num serviço específico, mas daí focado na obra como um todo, para avaliar se aquela obra, se todas as instalações que precisavam ter sido feitas antes da marcenaria já estão de fato feitas. E nesse momento também a gente realiza uma primeira entrega para o cliente. Então aqui a gente passa com o cliente, já anota alguns pontos que sejam pertinentes e também colocamos por escrito todos os pontos que a gente precisa sim voltar após da marcenaria para realizá-los.